pelo nosso canal do YouTube. Olá, meus amores, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja com vocês. Que alegria! Estamos ao vivo pelo nosso canal do YouTube, também pelo Instagram, já comecei cumprimentando todo mundo, também pelo nosso querido TikTok. Como é bom ter vocês aqui conosco nesta tarde abençoada. Nós estamos na Semana da Transformação, Deus quer transformar o nosso coração de dentro para fora. E eu tenho certeza que Deus quer falar alguma coisa muito especial para você. Você que chegou nessa live talvez cansado, cansada, preocupado, preocupada, com a mente aí hiperativa. Eu não sei como você chegou nessa live, talvez você está aí correndo para lá, correndo para cá, mas eu quero dizer para você, eu não sei como você chegou, mas eu tenho certeza que você vai sair daqui transformado, transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu quero já declarar a presença do Espírito Santo em nosso meio, na sua vida, na sua história, na sua família. Ainda que você não sinta, ainda que você não perceba, o Espírito Santo está aí com você. Amém? Que bom ter você aqui comigo. Que bom iniciarmos essa tarde abençoada na presença de Jesus e na presença dela, Nossa Senhora do Equilíbrio. E eu quero convidar você, compartilhe essa live, mande para o maior número de pessoas que você conhece, vai lá no grupo do WhatsApp, compartilha lá no seu grupo. Se tem 2 ou 3 pessoas aí na sua casa assistindo essa live, peça para cada uma entrar no celular diferente, por quê? Para que o YouTube entenda que esta live é relevante. Nós precisamos alcançar mais almas e eu convido a você a ser um promotor do Evangelho. Como que eu posso promover o Evangelho? Compartilhando. E se você não deu o seu like ainda, dá o seu like. Ajuda a gente, tá bom? É uma ajuda extraordinária quando você compartilha essa live. Por mais que você pense assim, Adriele, eu enviei para alguém, esse alguém nunca assiste. Não fique com o coração entristecido. Uma hora o Espírito Santo vai conseguir quebrar esta barreira. E eu tenho certeza que na hora certa, o tempo de Deus é perfeito. Como diz lá em Eclesiastes, há um tempo para cada coisa debaixo do céu. E nós precisamos respeitar o tempo de Deus. Porém, o meu papel eu preciso fazer. Você, a sua parte você pode fazer. Entende? Você pode fazer a sua parte, você pode fazer o seu movimento. Então ajude alguém que hoje está ansioso, ansiosa, triste, angustiado. Ei, quero dizer para você, não desanime, não desista, porque Deus tem uma palavra de esperança sobre a tua vida. Boa tarde, Verônica, Kátia Paz, Débora, Belisa, Simone. Deixa eu ver quem está aqui no TikTok comigo. A Maria Selma, o Carlos, ei, a Gidete, a Vavá. Obrigada, meu amor. Deus abençoe, Vavá. Recebe o meu abraço aqui, ó, com muito carinho. A Mirane, a Kátia Regina. Hoje eu só quero chorar. Então venha chorar conosco, Renata. Chore conosco, porque aqui, quando nós choramos na presença de Jesus, é o melhor lugar. Melhor do que chorar no colo de um amigo terreno, é chorar no colo do Pai. Então, se hoje você chegou aqui nessa live com vontade de chorar, coloca para fora. Chore. Não guarde. Aqui é o seu lugar. Nós somos uma família espiritual, unida pelo elo muito mais forte do que o elo sanguíneo, o elo espiritual. Quem nos uniu aqui é o Espírito Santo de Deus. Amém? Meus amores, hoje o Senhor quer exortar o nosso coração. O Senhor hoje quer transformar a nossa alma. Eu tenho certeza que aqui nessa live tem muitas pessoas que estão sofrendo porque foram ignoradas. O que significa isso? Vamos entender uma coisa. Sabe quando você manda uma mensagem para alguém, você está ali batendo o maior papo com essa pessoa, você está fazendo um processo de amizade, de conhecimento, e aí do nada, aquela pessoa te ignora, aquela pessoa te bloqueia do Instagram, aquela pessoa não quer mais papo com você,
não te dá satisfação, não conversa contigo mais. Você tenta procurar e aquela pessoa realmente ficou inacessível. O Senhor colocava ao meu coração para acalmar o coração de alguém aqui que está sofrendo porque foi ignorado, está sofrendo porque foi desprezado. Você que tinha um amigo próximo e do nada esse amigo parou de falar com você. E isso dói a tua alma. Isso machuca o teu coração e dói. Eu posso dizer que essa é uma das piores dores, porque tudo aquilo que fica mal resolvido dentro de nós provoca naturalmente um vazio, uma dúvida, uma incógnita. E aí você começa a perguntar para você: será que eu errei? Será que o problema está comigo? Será que é meu jeito de falar? Será que é o meu jeito de me comportar? Eu acho que eu não sou tão boa companhia. Quantas pessoas já viveram isso em alguma fase da vida ou estão vivendo exatamente isso? Você começa a buscar uma culpa em você que não existe. Você começa a procurar em você uma justificativa de algo que você não tem controle. Você não tem controle do outro, mas você pode sim equilibrar a si mesmo. Nós não podemos nos controlar, mas o Espírito Santo pode sim nos controlar. Eu não consigo controlar a Adriele, porque a Adriele é movida de emoções, sentimentos, ímpetos, mas se eu estiver unida ao Espírito Santo, se eu estiver em unidade com o Espírito Santo, se eu estiver em plena adoração, se eu estiver buscando o Espírito Santo, se eu estiver em plena sintonia com o Espírito Santo sim pode me controlar. O Espírito Santo pode te controlar, Yara. Pode controlar os seus pensamentos, os seus sentimentos. Nesse momento você está perguntando: aonde foi que eu errei? Mas eu quero dizer algo para você. Ontem nós falamos que Jesus foi ignorado na sua própria terra. Por que ele foi ignorado? Porque as pessoas não prepararam o terreno do milagre. Jesus queria fazer milagre entre os seus parentes, entre os seus amigos, mas Jesus não realizou milagres ali. Por quê? Porque aqueles que estavam naquele ambiente não tiveram fé em Jesus. Então o problema era em Jesus? Não. O problema está naqueles que infelizmente não tiveram fé em Jesus. Então o que eu estou querendo dizer para o teu coração? Não fique com o coração angustiado, entristecido, se você está sendo ignorado, ignorada. Não faça isso com você. Pelo contrário, entenda uma coisa, do outro nós não temos o controle. Se uma pessoa parou de falar com você, se uma pessoa está te desprezando, se uma pessoa está te ignorando, se tem algo mal resolvido dentro de você, minha linda, acredite, tem mais a ver com o outro do que com você. Então, ao invés de você ficar procurando e se perguntando, aonde foi que eu errei? Entrega ao Espírito Santo e peça ao Espírito Santo, me refaça. Refaça o meu coração. Não permita que eu simplesmente fique buscando em mim a resposta que eu não posso ter. Mas eu posso aprender a me amar. Eu posso aprender a ter mais autocompaixão. Eu posso aprender a olhar para mim com caridade e com amor. Ai, eu quero hoje ler uma passagem bíblica que Jesus mostrou para mim. Uma passagem bíblica que veio puxar a minha orelha e eu tenho certeza que vai puxar a sua orelha também. Sabe por quê? Nós nos preocupamos em reagir demais. Exemplo, quando você é ignorada, ignorado, a sua primeira reação é ir procurar saber o que está acontecendo. Não, meu amor. Cuidado com as tuas reações. Se a tua casa interior está em desordem, automaticamente você vai reagir mais do que agir. Reação não é ação. Preste atenção. Uma reação é uma resposta a uma atitude. Mas toda resposta ela pode ser pensada, rezada, meditada.
A nossa tendência, a nossa tendência é ir lá resolver o problema. Mas a tendência do Espírito Santo é nos fazer meditar, rezar, pensar, analisar e só depois agir e não reagir. Sabe por que você tem estado estressado, estressada, pesada, cansado, cansada? Sabe por que você está num ciclo vicioso de cansaço? Porque você tem reagido muito mais do que agido segundo o Espírito Santo de Deus. E hoje o Senhor quer nos exortar para termos muito cuidado, porque às vezes, por mais que a nossa intenção seja boa, às vezes nós nos baseamos pelas nossas emoções, e quando baseamos pelas nossas emoções, nós sempre erramos. E eu quero que você escreve isso aqui. As nossas emoções nos fazem errar. Escreve isso para você. As tuas emoções te fazem errar. As minhas emoções me fazem errar. Lia Maria, essa live é para você. Claro que é para você. Jesus pensou em você. Quando Jesus criou essa live, pensou na história de cada um de vocês. E quantos de nós estamos errando porque estamos dando mais voz às emoções do que voz ao Espírito Santo? As minhas emoções me fazem errar. Fala isso para você, para que você entenda isso. E eu vou provar para você que eu não estou falando como psicóloga agora, não. Estou falando como filha de Deus, porque está escrito na palavra isso. Não especificamente dessa forma, mas Jesus nos conta uma história na verdade, Mateus nos conta uma história que acontece com Jesus, que fala justamente sobre esta emoção desordenada, sobre essa sensação de querer resolver tudo à nossa forma. Sabe aquela coisa que quando alguém chega para conversar com você, diz assim: olha, fulano, eu vou precisar me afastar um pouquinho mais de você, porque eu vou precisar ter um processo de cuidar da minha casa. A minha casa está muito desordenada e eu preciso cuidar um pouquinho mais dela. Automaticamente, as suas emoções remetem para você que você está sendo desprezada, você está sendo ignorada, a pessoa está te abandonando. E na verdade ela não disse isso. Na verdade ela só diz: eu preciso me afastar para poder cuidar da minha casa interior. Afastar não é desprezar. Afastar não é ignorar. Afastar é dar um tempo. E tempo não significa fim. Pelo contrário, fim é fim. Tempo é tempo. Tempo é o tempo de ordenar a mente, ordenar o coração. Quantas mulheres que estão aqui nessa live que não têm paciência quando o namorado não responde a sua mensagem de imediato e pronto. Você fica desesperado: eu estou sendo desprezada, eu estou sendo rejeitada, não respondeu minha mensagem, não gosta de mim. Quantas vezes você sofre por causa das suas emoções? Por causa da sua síndrome de rejeição? Você acha que todo mundo vai te rejeitar? Você acha que se a pessoa leu sua mensagem e não respondeu, te rejeitou? Não, talvez ela tenha tantas outras coisas para fazer. Talvez ela precisa cuidar da casa dela, cuidar do guarda-roupa dela. E naquele momento ela não quer olhar o celular. Naquele momento ela não quer dar outra atenção, a não ser a atenção plena naquilo que ela está fazendo. Oh, minha linda, oh, meu lindo, nem tudo é desprezo. Nem tudo é rejeição. Não. Tem muitas coisas que nós julgamos o outro a partir das nossas emoções. E quantas vezes erramos com Jesus? Julgamos Jesus a partir daquilo que nós estamos sentindo.
Ontem nós falamos sobre necessidade e prioridade. Ai, a minha necessidade é que Jesus me ajude na minha vida financeira. E quando Jesus demora para ajudar, eu julgo Jesus. Ao invés de eu olhar para mim, eu quero abrir uma chave agora. Abrir uma chave no seu coração. Abrir uma chave na sua mente para te ajudar. Quando alguém te ignora, quando alguém faz silêncio, significa que é hora de você silenciar o teu coração e não agitar a tua alma. Quando o outro lado faz silêncio, é uma oportunidade de você se olhar. Porque quando está todo mundo conversando, a nossa tendência é prestar atenção no outro. Mas quando o outro silencia, é a oportunidade de eu prestar atenção em mim. Quando o outro silencia, é a oportunidade de eu me reavaliar. É a oportunidade de eu buscar uma cura interior. É a oportunidade de eu olhar para mim como Jesus me olha. Talvez hoje você está sendo ignorada, não por desprezo, mas porque Jesus quer que você preste atenção no que você está falando. Jesus quer que você preste atenção de como você está agindo. Jesus quer que você preste atenção no seu excesso de emoções. Todo excesso esconde uma falta. E quando você tem excesso para o outro, é que você está em falta de si mesmo. Quando você está demais para alguém, significa que você está de menos para si. Oh, minha linda, oh, meu lindo. Hoje Jesus quer mostrar para mim e para você que se faz necessário parar para pensar, parar para reagir, parar. Eu entendi com muito custo na minha vida que a pausa faz parte da música, que o silêncio também compõe uma harmonia. Uma música que não tem pausa é insuportável, Theos. Uma música que o tempo todo a pessoa não respira, não é música, se torna ruído. Mas toda música, eu tenho feito essa experiência quando eu estou dirigindo, de ouvir música clássica. E eu observo as paradas, as grandes pausas, provoca em nós grandes emoções do retorno. Posso falar para você? Tua vida está faltando emoção. E emoção você não vai conseguir quando você soltar de paraquedas. Saltar de paraquedas, não é isso. A sua vida está faltando emoção no seu comportamento, nas suas atitudes. Exemplo, quando alguém fala algo que você não gosta, ao invés de você parar, refletir e depois voltar com as palavras com emoção, com uma emoção mais firme, com uma emoção mais madura, mais maturada na tua cabeça, sabe o que acontece, Theos? A gente faz o quê? A gente não prepara o grande momento, o ápice, a gente já sai vomitando. A gente vomita emoção, a gente vomita palavra, a gente vomita sentimento e a gente não contempla maturidade. Não somos maduros para parar, para pensar, para refletir. Não! Nós estamos errando nos nossos excessos em reagir. Por isso que eu comecei falando que tem muitas pessoas aqui que estão se sentindo ignoradas, desprezadas, e na verdade não é desprezo. Os seus amigos não estão te desprezando, os seus amigos não estão te ignorando. Acredite, filho e filha, não estão. Os seus amigos estão apenas te dando uma oportunidade de você olhar para você e corrigir a rota. E a rota, meu amor, não é a rota da caminhada somente.
É a rota da autocontemplação. É a rota da sua visão. Quando nós olhamos muito para o dinheiro, esquecemos de olhar para a providência. Quando nós olhamos muito para o amigo, esquecemos de olhar para nós. Quando nós olhamos muito para o namorado, esquecemos de nos amar, de nos olhar. Não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo. A nossa cabeça pode até fazer 10 coisas, mas não faz nada direito. Se você quer fazer duas coisas ao mesmo tempo, uma delas vai sair errado. Será que nós não conseguimos entender e ter a compreensão e a dimensão que as nossas emoções têm nos feito errar, cair? E o inimigo derrotado, Satanás, ele sabe que o nosso ponto fraco são as nossas emoções. E aí o que ele faz conosco? Ele nos acelera. Porque uma pessoa emocionada, normalmente ela é acelerada. Por quê? Porque ela não vai ter tempo para contemplar, parar e pensar nas tuas emoções. Não, ela vai reagir. E aí Satanás te faz correr para um lado para o outro, que não é uma barata tonta, e te faz ficar maluco, preocupado. Ei, o segredo não está na preocupação. O segredo está na visão. Escreve isso para você. O segredo não está na preocupação, porque a preocupação não vai te levar a lugar nenhum. O grande segredo está na visão. É aonde você está olhando que vai determinar aonde você vai chegar. E como você vai chegar. Se você está olhando para o desespero, você não vai sair do lugar. Se você está olhando para a conta negativa, você não vai sair do lugar. Se você está olhando para o teu casamento que está um saco, você não vai sair do lugar. Se você está olhando para o teu filho que está dando trabalho demais, você não vai sair do lugar. Mas se você olhar para o teu futuro, para o teu propósito, para as bênçãos de Deus, para quem Deus é, para aquilo que Deus já fez na sua vida, se você começar a contemplar, peraí, de onde Deus me tirou e aonde Deus quer me levar, se Deus está me pressionando, é porque Ele sabe que tem azeite dentro de mim. Se Deus está me pressionando, é porque tem azeite dentro de mim que eu preciso derramar, tem transbordo dentro de mim. Então eu não vou ficar chateado ou chateada, eu não vou brigar com Jesus, eu não vou reagir, eu não vou defender, eu não preciso defender ninguém, eu não preciso de autodefesa. Eu só preciso parar e contemplar quem eu sou. Porque se Deus me pressiona, é porque Ele acredita em mim. Então aonde está o erro, meu amor? Em acreditar mais no outro, acreditar mais em Deus, do que acreditar no, ou melhor, desculpa, acreditar mais no outro, acreditar mais na providência de Deus, do que acreditar que a providência e que o amor pelo outro passa pelo seu próprio amor. Adriele, como que eu posso acreditar em Deus? Da maneira certa. Acreditando em Deus dentro de mim. Olhando para Deus que habita em mim. Se Deus está em mim, não existe nada impossível que eu não possa fazer. Se Deus habita dentro de mim, eu tenho Deus do impossível dentro de mim. Eu tenho um milagre dentro de mim. Eu tenho uma cura dentro de mim. Então como é que eu posso me preocupar sendo que Deus está comigo? Eu preciso fazer as coisas ordinárias, como diz São José Maria Escrivá, ser santo no dia a dia. Como Santa Teresinha nos ensina, Teresinha do Menino Jesus, as pequenas vias de amor
de santidade. Eu preciso ser fiel no que me é proposto a fazer, mas sem desespero, sem preocupação. Porque a preocupação é uma reação. É uma reação psicológica que o meu cérebro aciona o alerta vermelho. Mas se eu me ocupar em pensar em graça, em milagre, enquanto eu estou trabalhando, eu vou crendo. Enquanto eu estou fazendo, eu vou orando. Enquanto eu estou ali limpando a louça, eu vou adorando. Enquanto eu estou lavando a minha casa, eu estou louvando ao Senhor. Enquanto eu estou trabalhando, eu estou agradecendo, porque eu sei quem é o Deus que eu creio. Se ao invés de eu me preocupar, eu me ocupar de Deus e aumentar a minha visão para os grandes milagres em Deus, eu vou transformar a minha preocupação em paz. Tá entendendo? Eu vou me ocupar, não de ficar preocupando. Ai, o que eu fiz para fulano? O que eu fiz para ciclano? Ai, meu Deus, fulano gosta mais de mim. Não, peraí. Deus gosta de mim. Deus me ama. Deus está em mim. Eu tenho Deus dentro de mim. Então, se eu tenho Deus dentro de mim, Deus vai me ajudar. Deus vai cuidar daquilo que eu não posso cuidar. Deus vai lá naquela pessoa e Ele vai fazer a obra, não eu. Eu não preciso reagir. Eu não preciso ir lá e brigar. Não. E nem preciso exagerar na defesa. Porque tem pessoas, gente, que não precisam de defesa e você está defendendo sem precisar. Você está aí brigando com Deus e o mundo para defender alguém que não precisa de defesa. E a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente quer ajudar e a gente acaba atrapalhando, não é assim? Quantas vezes a gente quer ajudar e a gente atrapalha? Por que a gente quer ajudar demais? Porque está faltando a contemplação. Está faltando eu observar e ter o discernimento. Será que é hora de eu ajudar? Será que é hora de eu fazer alguma coisa? Ou agora talvez a minha maior ajuda seja a oração. Talvez a minha maior ajuda seja a contemplação. Talvez a minha maior ajuda seja interceder. Adriele, de onde você está tirando isso? Da palavra de Deus, gente. Eu quero que você pegue a palavra do Senhor, lá em São Mateus. Nós vamos ler o capítulo 16 e vamos ler do 13 ao 23, tá bom? São 10 versículos, é uma passagem um pouquinho grande, mas eu quero que você preste muita atenção. Abra os teus ouvidos e o teu coração. Abra a tua mente. Abra a tua mente. Porque hoje Jesus quer te ensinar alguns princípios. Nós estamos falando sobre colocar a casa em ordem, né? Desde ontem nós estamos falando sobre isso. Mas como colocar? Jesus hoje vai nos ajudar a reagir menos e a agir segundo o Espírito Santo. Amém? Vamos juntos? A palavra de Deus diz assim: chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Ou seja, o que o povo está dizendo quem é o Filho do Homem? Aí responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então lhe disse: feliz é Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que estás no céu. Eu tenho certeza que nesse momento,
Pedro ficou muito feliz, porque de todas as respostas, a resposta dele não foi uma resposta humana, mas uma resposta vinda de Deus. Uma resposta segundo o Espírito Santo. Preste muita atenção, o Pedro não foi o primeiro a responder. Os discípulos responderam antes dele. Ele parou, ele pensou, ele refletiu, ele analisou e depois ele respondeu segundo o Espírito Santo. E olha a resposta de Jesus. Feliz é Simão de Jonas, porque não foi a carne, nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Ou seja, você não respondeu no ímpeto, você não respondeu a minha pergunta, você pensou, parou, refletiu e deixou que Deus colocasse a resposta no teu coração. Olha que poderoso isso. E aí, por causa desta resposta, por causa desta maturidade, por causa desta autoridade espiritual, Jesus entregou a Pedro uma missão. E olha o que Jesus entrega na mão de Pedro. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado aos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Aqui Jesus estava instituindo Pedro como nosso primeiro papa, né? Por quê? Por que Jesus fez isso? Porque Pedro agiu segundo a vontade de Deus. Pedro demonstrou autoridade espiritual, maturidade emocional. Pedro foi maduro. E quem é maduro, Deus entrega responsabilidades, Deus entrega bênçãos, Deus entrega graça. Você quer subir de nível? Então aprenda a ter autoridade espiritual. Para de ser emocionado, igual os outros discípulos foram. Todo mundo foi respondendo a pergunta que Jesus... Eu fico imaginando Jesus soltando a pergunta e todo mundo... É isso, uns dizem isso, outros dizem aquilo outro. Todo mundo emocionado, querendo mostrar para Jesus, querendo responder Jesus, querendo falar para ele, olha para você ver o que eu estou... Só um minutinho, gente. Rapidinho aqui, tá? Olha o que eu estou. Eita, gente, o TikTok travou aqui. E aí, começou a dizer assim, olha como eu estou sabendo do assunto, eu estou inteirado do assunto. Jesus lançou a pergunta e todo mundo começou a querer responder. E olha que incrível. Pedro parou, pensou, observou. E ali se encheu de maturidade e autoridade espiritual. Pedro não reagiu, Pedro agiu. Aí olha para você ver, Jesus entrega para Pedro uma autoridade, um ministério, uma missão. Deus vai dando, vai entregando de acordo com a nossa passada. Jesus vai vendo que você está crescendo emocionalmente, Jesus vai te entregando uma missão de adulto. É assim que funciona com Deus. Deus não responde pergunta, Deus responde resposta. Eu vou respondendo a Deus e Deus vai me confiando. Eu vou dando passos de fé e Deus vai derramando. Eu vou acreditando e Deus vai funcionando. Olha para você ver, as coisas vão funcionando. Deus vai funcionando, as coisas vão funcionando. Você vai ofertando na vida do irmão, Deus oferta na sua vida. É assim. Eu creio que Deus vai prover na minha empresa, daqui a pouco Deus está multiplicando. E assim por diante. É assim. É dando passos. Enquanto você vai dando passos, Deus vai te entregando graça. Mas enquanto você ficar preocupado, com medo, ai, o que é que eu fiz? Ai, meu Deus, você não vai sair do lugar. Agora, se você caminhar segundo a vontade de Deus, você não só vai sair do seu lugar, mas como Deus vai multiplicar tudo aquilo que você está empreendendo. Tudo aquilo que você está empreendendo, Deus vai trazer multiplicação. Não sou eu que estou falando, é o Espírito Santo de Deus que fala. Deus vai trazer multiplicação. Se você está empreendendo preocupação, vai multiplicar preocupação na sua vida. Mas se você empreender fé, Deus vai multiplicar fé.
Se você está empreendendo graça, Deus vai multiplicar graça. Com Deus é assim. Com Deus é assim. Aí no versículo 20, a gente continua. Depois ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Desde então, Jesus começou a manifestar a seus discípulos que precisava ir a Jerusalém e sofrer muito da parte do ancião, dos príncipes, dos sacerdotes e dos escribas. Olha para você ver. Pedro age com autoridade, recebe das mãos de Jesus uma missão. Aí Jesus começa a falar para os discípulos sobre o seu propósito. E qual era o propósito de Jesus? O propósito de Jesus era morrer na cruz para que eu e você fôssemos salvos. Jesus não estava apegado ao teu corpo. Jesus não estava apegado à tua humanidade. Jesus sabia que o teu propósito era se entregar na cruz por amor a mim, por amor a você. E Jesus estava ensinando os discípulos, falando, explicando para eles, eu vou sofrer muito da parte dos anciões, dos príncipes, dos sacerdotes e dos escribas. Jesus estava dizendo que ele seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia. Nesta hora, quando Jesus fez uma pergunta, Pedro foi inteligente e respondeu segundo o Espírito Santo. Quando Jesus começa a falar de algo ruim, bateu aonde? Nas emoções de Pedro. Bateu no desespero de Pedro, bateu no espírito de rejeição de Pedro, bateu no medo de Pedro ficar sozinho. E olha o que Pedro imediatamente respondeu. A palavra de Deus está dizendo, Pedro então começou a interpelá-lo e a protestar nesses termos, que Deus não permita isso, Senhor, isso não te acontecerá. Pedro tinha acabado de acertar, mas agora Pedro agiu segundo as suas emoções, segundo a sua síndrome de rejeição, o medo de ficar sozinho, o medo de ser abandonado, imaginando que Jesus iria se permitir. Não é possível, Deus não vai permitir um negócio desse. Mas peraí, se Jesus está falando, se Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, tudo aquilo que Deus fala, o Filho repete. Então eu preciso ouvir com atenção. Ainda que me doa, eu não posso reagir. Eu preciso entender qual é o propósito por trás disso. Qual é a missão por trás disso? Se Deus está permitindo isso, se Jesus está partilhando isso conosco, é porque tem um propósito por trás disso. Só que nesse momento Pedro ouviu as tuas emoções, Pedro ouviu a sua desordem interior, bateu no gatilho emocional de Pedro, bateu na rejeição de Pedro, bateu no abandono de Pedro. E Pedro disse que Deus não permite isso, Senhor, isso não te acontecerá. E qual foi a resposta de Jesus? Jesus voltou-se para ele e disse, afasta-te, Satanás. Tu és para mim um escândalo. Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Ai, dói, hein, gente? Dói quando a gente escuta isso. Imagina Jesus falando, te exortando, porque você abriu a boca e falou demais. Cala a tua boca e deixa a tua alma descansar. Quando eu calo a minha boca, quando eu calo as minhas reações, o Espírito Santo responde por mim. Preste atenção no que Deus está falando e depois reaja. No primeiro momento, Pedro agiu segundo o Espírito Santo. No segundo momento, Pedro agiu segundo a sua carne. Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós acertamos e depois erramos, ou às vezes erramos e depois acertamos? Mas o que Jesus está pedindo para mim e para você é cuidado com as tuas reações. Coloca ordem na sua casa. Quando você coloca ordem na tua casa interior, você não reage, você age segundo o Espírito Santo. Mas para você agir segundo o Espírito Santo, você precisa ter intimidade com Ele. Sabe por que você está reagindo demais? Porque você está rezando de menos. Porque você está adorando de menos. A tua adoração está uma adoração fraca.
A tua intimidade com o Senhor está uma intimidade fraca. Tanto que se Pedro tivesse íntimo ao Espírito Santo, Pedro entenderia o propósito pós-morte. Pedro só se prendeu na morte e esqueceu que Jesus falou: ressuscitarei ao terceiro dia. Ele esqueceu da ressurreição. Ele só pensou naquilo que é ruim. Ele só se doeu. Ele só se feriu. Ai, não! Não, meu amor. Às vezes Deus está permitindo coisas acontecerem na sua vida porque Ele tem um propósito por trás. Tem uma ressurreição preparada para você. Jesus não quer que você fique preso na cruz. Sai da cruz e olha a ressurreição. O problema não é a preocupação, o problema é a falta de visão. O problema não é a sua preocupação que está te matando, é a sua falta de visão de propósito, visão de futuro. Não, Deus quer que a gente cresça, Deus quer que a gente amadureça, Deus quer que a gente se expanda, Deus que acredita em mim. Ei, Deus está acreditando em mim. Deus está acreditando em mim. Mas nós queremos ficar agarrado em gente. Queremos ter segurança, e a segurança não provém de pessoas, a segurança provém de Deus. Deus quer te ensinar, na hora que as coisas estiverem difíceis, você bater o joelho no chão e rezar. Deus está querendo te ensinar o que é ser um adorador em espírito e em verdade. Deus está querendo te ensinar, Kelly Tavares, Mateus capítulo 16, do versículo 13 ao 23. Deus está querendo ensinar a cada um de nós que quando nós agimos segundo a nossa carne, nós sempre vamos continuar sendo a samaritana que agia segundo a carne, mas depois que ela passou pelo poço da fonte da água da vida, que ela encontrou Jesus, Jesus está nos convidando a sermos a adoradora e não mais a samaritana. A adoradora não pensava pequeno, a adoradora não tinha medo, a adoradora não pensava como uma prostituta, a adoradora pensava como uma adoradora, agia segundo o Espírito Santo, tinha visão espiritual, olhava segundo o Espírito Santo, reagia segundo o Espírito Santo e não se emocionava. A emoção desordenada traz consigo a perdição. Escreve isso para você. A emoção desordenada traz consigo a perdição. Pedro tinha acabado de acertar. 2 versículos depois, ele erra de novo. Por causa das emoções desordenadas. Por causa da falta do autocontrole. Por causa da falta da cura interior. Por isso que eu vou repetir sempre, você que está aí pensando em fazer a imersão, se você não fez a imersão ainda, você vai continuar errando. Você vai continuar fazendo escolhas erradas. Você vai continuar tropeçando nas mesmas emoções desordenadas. Você vai continuar perdendo na sua vida. E Jesus está cansado de te ver perder. Jesus está tão cansado de te ver perder, minha linda. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus quer te ver ganhar. Jesus quer te ver crescer. Como Jesus está esperando isso? Ele tem tantos planos, tantos projetos. Eu fico imaginando Jesus com uma lista assim, olhando, por exemplo, para Andréia Guedes e pensando assim, nossa, eu tenho esse plano para Andréia. Eu imagino a Andréia aqui, ó. Nossa, olha que coisa mais maravilhosa. Jesus olhando os planos para a vida da Andréia. Mas aí quando ele olha para Andréia, fala assim, meu Deus, será que a Andréia não está vendo esses planos que eu tenho aqui para ela? Por que a Andréia ainda continua agindo cabeçudamente? Fica agindo segundo a sua cabeça, segundo as suas emoções. Ô Andréia, para!
André, eu tô aqui, ó, com um monte de bênção, com um monte de graça para te entregar. Mas se eu te entregar com você toda desordenada desse jeito, você vai estragar tudo. Então eu prefiro não te entregar. Então eu fico aqui esperando você preparar o terreno para eu poder derramar. Ô Andréia, ô Maria Pinho, ô Francisca, ô Ítalo Brito, ô Simone, ô Margarida Bernardes, ô Sandra Maria. Deus quer te entregar, Rosileide. Deus quer te entregar, Belisa, ô Gilmar, Ivanilda, Blenda, Mara. Deus está doido para derramar. Deus está maluco para te ver vencer. Deus está doido para ver os planos dele acontecer na sua vida. Ai, mas Carlos Freitas, a gente atrasa tudo, filho. A gente atrasa porque somos emocionados demais. Né, Andréia? A gente é muito emocionado, muito reativo. Bateu, levou, doeu, gritei. A intenção de Pedro era linda. Oh, meu Deus! A intenção de Pedro era defender Jesus. Só que Pedro estava defendendo Jesus dele mesmo. Ai, meu Deus! Jesus não estava falando de uma possibilidade. Jesus estava falando de um propósito. Jesus estava falando de uma realidade. Jesus não estava perguntando a opinião dele. Jesus não estava pedindo um defensor e nem um advogado, porque ele é advogado de si mesmo. Jesus estava pedindo, sabe o quê? Oração, intercessão, apoio. Jesus estava pedindo para os discípulos, fiquem firmes, porque vai haver um tempo que eu não vou estar mais com vocês. Eu preciso de vocês bem, porque quando eu precisar ir para o Pai, vocês vão seguir firmes. Sabe o que Pedro estava tão apegado a Jesus? Que ele só viu a morte. Se Jesus morrer, acabou tudo. Não. Se Jesus morrer, continuou tudo. Porque eu posso. Jesus estava dizendo para eles, eu posso descansar. Porque eu acabei de instituir uma igreja. Pedro, eu coloquei na sua mão a chave da igreja. Pedro, eu acabei de colocar na sua mão a responsabilidade de dar continuidade. E eu acabei de dizer que sobre a igreja nenhum mal prevalecerá. Então por que você está com medo, Pedro? Eu fico imaginando Jesus olhando para Pedro e querendo dar um soco. Porque se fosse eu ia fazer assim, ó, tá. Tem hora que dá vontade de socar a gente. Porque a gente é assim. A gente questiona na hora que não é para questionar. A gente fala demais na hora que não é para falar. E na hora que é para apoiar, a gente fica dodói. A gente não olha para o propósito do outro. A gente não observa, poxa, que bênção. Se ele está falando isso para mim porque ele acredita no meu potencial e ele sabe que eu tenho capacidade de crescer, de caminhar. Jesus nunca falou que ia abandonar eles. Jesus nunca falou isso. Jesus só disse que ele seria morto. E Jesus disse, eu vou ressuscitar. O que Jesus estava dizendo? Eu vou morrer, filhos, mas eu vou ressuscitar para mostrar para vocês que mesmo depois da morte, eu nunca te abandonarei. Oh, Jesus lindo. Oh, Jesus maravilhoso. Todos os dias Jesus nos ensina o que é amar. E amar é deixar livre. Amar não é prender ninguém a si. Jesus é tão lindo, tão lindo, tão lindo, que ele nos ensina a liberdade do amor. E sabe por que você está sofrendo tanto? Porque você precisa primeiro aprender a amar. Amar como Jesus amou. Sonhar como Jesus sonhou. Sorrir como Jesus sorria. Lembra essa música do Padre Zezinho? Escuta essa música hoje o dia todo. Vai pedindo isso para Jesus. Senhor, eu quero amar como o Senhor ama. Eu quero aprender a amar como o Senhor ama. Um amor livre, como uma borboleta que brilha.
E a borboleta ela é livre, livre, livre para exalar o teu perfume, a tua beleza e o teu pólen. Jesus quer te ver assim. Jesus quer você assim. Então hoje, meu amor, nós vamos pedir a Nossa Senhora do Equilíbrio, a rainha da liberdade e do amor, aquela que sempre nos ensina a amar. Ô, meu amor, se você não tem uma imagem de Nossa Senhora do Equilíbrio, eu quero falar para você, compra esta imagem hoje, agora. Você precisa ter uma imagem na sua casa aonde te faz olhar para dentro. Parar de ser reativo e reativa, ficar olhando demais para fora. Todas as vezes que você pensar em reagir, olha para Nossa Senhora do Equilíbrio. E um conselho que eu te dou, coloca Nossa Senhora do Equilíbrio lá na sua empresa. Se você é faxineira, leva a imagenzinha de Nossa Senhora do Equilíbrio, coloca lá na casa onde você trabalha e depois você leva ela embora de novo. Mas leva ela com você. Leva uma imagem. A gente tem desse tamanho, a gente tem a pequenininha. A gente tem todos os tamanhos. Você pode levar dentro da sua bolsa. Por quê? Adriane, por que eu tenho que comprar a imagem de Nossa Senhora do Equilíbrio? Para que você aprenda a olhar, a se referenciar, a ter uma visão de equilíbrio. A ter uma visão, todas as vezes que você pensar em reagir, você vai falar, não, eu sou filha de Nossa Senhora do Equilíbrio. Eu sou filha de Nossa Senhora do Equilíbrio. Eu sou filha da Mãe do Equilíbrio. Eu sou filha de Nossa Senhora do Equilíbrio. Então vai agora, www.lojaadrielelopes.com, agora, e faça a sua compra. Compra a sua imagem. Temos da grande, temos da pequenininha. Compra lá, vai, não deixa para depois. Vai, lojaadrielelopes.com. Nós temos todas as imagens de Nossa Senhora do Equilíbrio, de todos os tamanhos para você, de todos os modelos. Então você precisa adquirir. lojaadrielelopes.com. Eu tenho certeza que a sua vida vai mudar quando você colocar Nossa Senhora do Equilíbrio como sendo a tua mãe, a tua rainha e a tua mentora de vida. Quando você passa a olhar para Nossa Senhora do Equilíbrio com mais afinco, com mais intimidade, você começa a ter mais equilíbrio na fala, no comportamento, equilíbrio na administração da sua empresa, equilíbrio na administração das contas da sua casa, equilíbrio nas tuas decisões. Você começa a equilibrar todas as tuas decisões. É só olhar para Nossa Senhora do Equilíbrio. E aproveita e já adquire o seu terço, ó. Terço de Nossa Senhora do Equilíbrio. Lá a gente tem também o nosso devocional. Eu não sei se o devocional tem aqui, ó. Tem aqui, ó. Eu vou pegar para vocês. Olha o devocional. Você pode adquirir o devocional. O devocional tem todas as orações de Nossa Senhora do Equilíbrio. Tem a oração do terço. Tá tudo aqui. Olha que kit maravilhoso para você encher a sua casa de bênção, de cura, de milagre, de restauração. Olha aqui, gente. Que bênção. O terço, a imagem e o seu devocional. Todos os dias você vai rezar conosco o texto do equilíbrio com o devocional na mão. E se você quiser dar um passo maior, Adriele, eu quero a Bíblia. Também temos a Bíblia. Bíblia de Nossa Senhora do Equilíbrio aqui, ó. Bíblia de Nossa Senhora do Equilíbrio. Então você tem o kit completaço, se você quiser adquirir, ó. Bíblia, devocional e o terço. Adriele, tem mais coisa de Nossa Senhora do Equilíbrio? Tem. Vou mostrar para você que tem. Deixa eu ver se tá aqui. Não tá aqui, mas temos a capelinha para você colocar. Para você comprar. Compra umas 10 capelinhas. Temos a grande e temos a pequenininha. Você pode levar para todos os lugares aonde você for. É um meio de você evangelizar, é um meio de você divulgar, é um meio de você presentear. Uma capelinha pequenininha, você compra a capelinha, se eu não me engano, por R$10 e temos também a capelinha pequenininha por R$5, se eu não me engano. Fernanda, me corrige, por favor, se eu estiver errada. Quais os valores das capelinhas? Para que você pode... E tem medalhinha também. Isso. Quanto que tá esse daqui? Essa é 10, né? E a pequena? 5, olha aí. Essa aqui é a grande, ó. Do tamanho da imagem, olha que coisa linda. E a gente tem a capelinha pequena,
por apenas R$ 5. Então, assim, você compra lá umas 10 capelinhas pequenininhas e você sai presenteando. Olha que presente lindo. Com apenas R$ 5 você pode dar um presente que vai mudar a vida de alguém. Gente, é demais. Então vai lá, lojaadrielelopes.com. Vai agora e já adquira o seu kit completo de Nossa Senhora do Equilíbrio. Muito em breve a gente vai ter a nossa novena e você precisa ter os produtos aí para você rezar conosco. A Vavá está dizendo, nossa, é barato demais. Pois é, meu amor. R$ 5 você pode presentear alguém com um presente que vai mudar a vida dessa pessoa. Vai mudar. Então você vai comprar online www.lojaadrielelopes.com.br. Amém? Nós vamos rezar o nosso texto do equilíbrio, pedindo a Nossa Senhora para que ela nos ensine a amar como Jesus ama. Vai colocando o teu nome aqui. Vai escrevendo o nome da tua família, da tua casa. E você vai pedir a Nossa Senhora do Equilíbrio todas as tuas necessidades agora. Entrega diante dela qual é a área que você precisa controlar as tuas emoções, controlar os teus pensamentos, equilibrar segundo o Espírito Santo. E nós vamos rezar juntos. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia e subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Eu creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Levanta as tuas mãos e nós vamos rezar pedindo a Nossa Senhora do Equilíbrio. O equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. Clame, peça a Nossa Senhora. E nós vamos rezar juntos. Se você tem o devocional, reze com o seu devocional. Equilíbrio para lidar com os nossos medos e perdas. Equilíbrio para lidar com as desavenças e incertezas. Equilíbrio para lidar com a ansiedade e a descrença. Equilíbrio para tomar as decisões segundo o coração de Deus. Nesse primeiro mistério, nós vamos pedir a Nossa Senhora a humildade de coração. Vai falando para Nossa Senhora, eu sou reativa demais. As minhas emoções desordenadas têm me feito errar. Fala para Nossa Senhora. Se apresenta, rasga o verbo com Maria. Fala com a mãe é sua melhor amiga. Ela está aqui para te ouvir, para te orientar, para te amar. Reza, mãe, ensina-me a simplicidade de coração. 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 Ensina a simplicidade de coração. Nossa Senhora do Equilíbrio, rogai por nós e dai-nos o equilíbrio desse segundo mistério,
Nós vamos pedir a Nossa Senhora o dom da gratidão. Quem aprende a agradecer pelo pouco, Deus sempre vai confiar no muito. Então aprenda a agradecer. Agradecer pelas dificuldades, pelas dores, pelas provas. Porque tudo isso nos aponta para um propósito de graça. Mãe, ensina-me a agradecer nas dificuldades. 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 Nossa Senhora do Equilíbrio, rogai por nós e dai-nos o equilíbrio nesse terceiro mistério. Nós vamos pedir a Nossa Senhora o dom do amor e o dom do perdão. Você que está aí chateada, chateado com aquela pessoa que se afastou e você não está entendendo, entrega para Nossa Senhora. Fala para ela: mãe, ensina-me a amar e a perdoar. O silêncio do outro é uma oportunidade para você se olhar, se curar, para transbordar. Mãe, ensina-me a amar e a perdoar. 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 Ensina-me a amar e a perdoar. Ensina-me a amar e a perdoar. Ensina a amar e a perdoar. Nossa Senhora do Equilíbrio, rogai por nós e dai-nos o equilíbrio nesse quarto mistério. Nós vamos pedir a Nossa Senhora o dom do descanso. O que é descansar? É se ocupar com a visão espiritual e deixar a preocupação nas mãos de Deus. Reza comigo: mãe, ensina-me a descansar em Deus. 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 Nossa Senhora do Equilíbrio, rogai por nós e dai-nos o equilíbrio nesse último mistério. Nós vamos pedir a Nossa Senhora o dom da fé. Você que hoje precisa voltar a acreditar em milagres. Você ouve falar em milagres, mas você não acredita mais. E Deus está doido para derramar milagre na sua vida. Só que como você se acomodou, passou a não acreditar. Fala para Jesus: Senhor, eu quero viver milagres. Eu quero. Eu quero tocar em milagres. E nós vamos rezar juntos: mãe, ensina-me a crer e não temer. 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 Nossa Senhora do Equilíbrio, rogai por nós e dai-nos o equilíbrio. Na oração final, estende a tua mão e nós vamos pedir a Nossa Senhora. Fazer esta oração final poderosa que você também acha lá no nosso devocional, na página 19. E você vai rezar conosco. Nossa Senhora do Equilíbrio, esposa do Espírito Santo, dai-me o equilíbrio, a sabedoria, o discernimento para as tomadas de decisões na minha vida e na vida da minha família, no âmbito emocional e espiritual. Bate no peito e diz: eu não sou fruto do meu passado, mas com Deus e Nossa Senhora do Equilíbrio, eu escolho construir uma nova história. Amém. Se Deus é por nós,
quem será contra nós? Ninguém. Ninguém pode contra você. Amém? Minha linda, adquira já sua imagem, seu devocional, seu terço do equilíbrio e venha viver uma experiência extraordinária no colo de Maria. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Até amanhã, 13h. E não esquece de tirar um print dessa live, compartilhar, mandar nos grupos de oração lá do WhatsApp, mandar na sua pastoral, em todos os grupos que você pertence, manda esta live, compartilha. Você que está no Instagram, essa live fica salva, viu? Fica salva lá no nosso canal do YouTube. Cristiane, lojaadrielelopes.com, www.lojaadrielelopes.com. Amém? Compartilha esta live. Nós precisamos muito de você. A ajuda mais efetiva que você pode nos dar hoje é compartilhando essa live para o maior número de pessoas que você conhecer, tá bom? Deus abençoe e eu espero que Nossa Senhora do Equilíbrio possa entrar na tua casa hoje. Tchauzinho!